Fala, irmãos, tudo bem? Vamos lá, passar 3 dicas aí, ó, acredito que seja muito importante para você pensar e refletir. Se a tua igreja não está parando um membro, se a tua igreja vem visita, não permanece na igreja, ou os próprios membros não permanecem na igreja, fica atento com os seguintes sintomas, tá? Vamos falar um pouquinho de ministério. Quando você fala de ministério, você pensa no quê? Ministério da palavra, ministério de louvor, e assim por diante. Mas existe mais do que esses 2 ministérios apenas. Existem vários. E o primeiro já começa pela porta, a recepção, tá? Quantas vezes você já não entrou em alguma igreja que às vezes você não foi bem recebido? Às vezes o irmão que tava lá na porta lá não te deu, opa, tudo bem? Aquele jeitinho, sabe? Amigável, irmandade. Você não sentiu isso na recepção. Isso já é um fator muito negativo em muitas igrejas. Não sabem recepcionar o povo, tá? Às vezes colocam pessoas que não têm esse chamado, né? Não tem essa vocação e de certa forma não tem essa motivação, essa espiritualidade até na hora de cumprimentar os irmãos, muitas vezes visitantes na igreja. Então isso já pode ser um sinal muito grande, tá? A espiritualidade na igreja e nos ministérios é importante, tem o seu valor, seu peso, mas muitos ministérios dependem só disso, ficam só nisso, esquecem de fazer a segunda parte. 2 Pedro fala, crescei na graça e conhecimento do Senhor. E as pessoas só ficam nessa parte da graça, tudo é graça, tudo é bênção, glória a Deus, e esquecem muitas vezes de preparar, certo? Os ministérios mesmo por si só não sabem, ou não querem também aprender, ou acham que tá tudo bem, tá tudo certo, que tudo é para Deus, tá bom. E esquece de fazer o melhor para Deus. E o povo sente, o povo não é bobo, né? O povo começa pela recepção. Esse pode ser um tópico. Segunda situação, louvor. Hoje em dia, infelizmente, as igrejas, num contexto geral, têm sofrido muito com louvor em 2 aspectos. Primeiro, musicalização, né? Não estudam, não praticam, não... Quantas igrejas tem gente cantando desafinado, errado, arranjos errados, instrumental horrível, sabe? Louvor desafinado, não adianta. O povo, você vai pra igreja, você escuta um louvor, sabe que, poxa, não entra no ouvido, dói o ouvido da gente. Como é que vai sentir a presença de Deus? Se não fosse para você ter a importância de estudar, praticar e aprender a se aperfeiçoar, não existiriam cantores, não existiriam bandas hoje que estudam, praticam, e você escuta um louvor abençoado, né? Você escuta um louvor que, nossa, toca lá na alma. Então isso é um fator, sim, muito importante, que os ministérios de louvor têm que fazer, tem que estudar, cara, tem que estudar, tem que aprender a cantar, tem que aprender a louvar, sabe? E a espiritualidade, como eu falei, é importante, mas muitas vezes, posso cantar desafinado, se eu fizer para Deus não tem problema, que eu tô fazendo de coração para Deus. Errado. Deus, Ele quer da gente o melhor da gente. Qual que é o nosso melhor? Esse é o melhor para Deus, sabe? Então você escuta hoje nas igrejas louvores com instrumental errado, notas erradas, desafinação. Como é que você vai trazer o povo para Deus, certo? Se coloque no lugar do visitante, no lugar da pessoa que vem até Deus para buscar a Deus. Às vezes o pessoal lá do mundo canta melhor, muitas vezes está lá e quer ir para Deus. Às vezes o povo de Deus não faz o melhor para Deus, sabe? Então isso é complicado. Tem que orar, tem que buscar Deus, sim. Agora também não é no ensaio. Às vezes bate a hora do ensaio, o povo lá chegou 4 horas ao ensaio da tarde, começa a orar 4 horas para 4h30, 4h40. Ensaio é ensaio, oração é oração. Tem que aprender a separar essas coisas, sabe? Ensaio não é lugar de você ficar ali orando. Você faz uma oração para abençoar, para o Espírito Santo trabalhar no grupo, né? Dar direcionamento, mas não precisa ficar lá meia hora orando, porque você está tomando tempo de ensaio, tempo de ajuste de banda, tempo de acertar a introdução, versos, fazer arranjos, fazer harmonização, fazer convenção e etc. Aí vai do conhecimento.
Então o que acontece? O pessoal não estuda, o pessoal chega e louva do jeito que sabe, né? Deus recebe, é de coração, Deus vai receber. Mas a partir do momento que você está no microfone, você é a porta de entrada do céu, você vai, através da tua vida, você vai louvar. E você sabe que tem pessoas ali no banco que precisam ser tocadas por Deus, que precisam ser curadas por Deus, precisam ser, ter uma resposta de Deus, e você ignora esse fato do estudo, gente, você está perdendo o temor do louvor. Eu falo, a partir do momento que você pega o microfone, não importa se você vai contar um testemunho, se você vai pregar, louvar, você tem que ter o temor de Deus, você tem que dar o melhor para Deus. Isso é fato. E se você não estuda, você não está dando o teu melhor para Deus. Ah, Jessé, mas não tem dinheiro para pagar, não precisa. Você tem dinheiro para colocar o crédito celular, não tem? Isso eu garanto que você vai ter. Entra no YouTube, tem uma porrada de aula, tem uma porrada de para tocar instrumento, para não sei o que, para aprender a cantar. Não quer porque não quer, tem condições. A internet está aí para ajudar, certo? E isso é um fator, sim, que muitas pessoas não vão ou desistem de estar em igreja. A parte musicalmente peca. E como é que você vai adorar a Deus se não tem aquele louvor que realmente te remete àquilo, que te leva para ter uma ministração com Deus? Então esse pode ser também um fator. E de fato porque você não gosta de ouvir CD, você não gosta de ouvir tal louvor, tudo bonitinho, tudo encaixadinho, tudo no seu devido lugar. Agora imagine, vá na igreja, puxa, quem dera poder ouvir aquele som na igreja. Nossa, você dá glória a Deus, você abrir o coração, rasgar o coração para Deus, porque está ouvindo aquele louvor com potencial, com qualidade. E a gente não encontra isso. Aí também vão me julgar, porque eu sei, mas tem gente que canta, louva bem e não acontece nada. Aí que vem a questão? Falta de oração, falta de buscar a Deus. Só que isso se faz um músico, cantor no particular. Se faz em momentos específicos, em conjunto com banda. E não tomando grande 70%, 50% do ensaio da banda, que já é muito difícil as bandas se encontrarem hoje para estudar, para ensaiar. O tempo hoje do ser humano é muito curto. Então o pessoal não tem tempo de ficar ensaiando e dedicando. Essa é uma grande realidade. Não deveria ser, mas é uma realidade. E se você pega disso e ainda transforma isso, tira a parte, ainda pouca parte que eu acho que é de ensaio, de preparação, e você coloca outros assuntos, você acaba tirando mais do que precisa ser colocado. Então isso sim é um grande fator que tem nas igrejas, e infelizmente o povo não para. Outra situação, e da minha parte eu acho que é a principal, é a mais importante, alimentação para a alma. Vou falar um pouquinho mais alto porque está chovendo. Palavra. O povo não é bobo. Então assim, a gente vê, né? Falta palavra, falta pregação mesmo, não miojo. Hoje se faz muito fervo nas igrejas e é uma palavra rala, é miojo. Agora pensa comigo, uma pessoa, as almas estão sedentas de palavra. A palavra salva. Aí quando você vai na igreja, você escuta lá uma palavra que, pelo amor de Deus, meus filhos, crianças de 7, 10 anos, sabem. Aí fica difícil, o povo não se alimenta. Vem alguns fatores. Mesma situação, eu volto a dizer. Veja bem, se espiritualiza tudo. Eu acredito na palavra revelada? Acredito. Mas eu acredito que Deus ele vai revelar a palavra em cima da sua capacidade, em cima dos seus conhecimentos. Está na Bíblia, é Bíblia. Exemplo, Moisés era truncado nas palavras, mas Deus usava ele. Mas ele continuou truncado nas palavras. Ele não mudou, Deus não mudou essa parte. Pedro era sanguíneo. Uma mensagem de Pedro, 3 mil almas acertaram a Jesus. Deus não deixa de usar. Deus nunca vai deixar de usar. Só que ele não vai mudar as características. Não vai colocar, colocar um backup na tua cabeça. De repente você sabe falar as melhores palavras, tua conduta, tua ética, teu conhecimento. Não. Deus ele vai trabalhar em cima do teu conhecimento bíblico. E o que acontece? Pessoas não estudam a Bíblia,
estudo mais ou menos, trazem daí aqueles sermãos avivalistas, eucentrismo no caso, né? Neopentecostal também, onde se enaltece os homens, bênção, curas, milagres, e esses são alguns fatores que as igrejas são taxadas. Algumas igrejas só pedem dinheiro, outras igrejas já é só milagre e revelação. Cada igreja tem um dogma, certo? Porém não é ensinado por a importância do voto, não é ensinado a importância do dízimo na Bíblia, para que o povo entenda qual é a importância. Eu mesmo faço voto com Deus, eu sou fiel com o meu dízimo, eu faço voto com Deus, eu não reclamo, não estou reclamando disso. Mas é você entender o que quem está lá fora, lá precisa ser salvo, ver a igreja e como é que eles podem ser transformados. Os líderes da igreja têm que conhecer a igreja. Pô, minha igreja está precisando do quê? Aonde que minha igreja está pecando que não está ficando povo? O que minha igreja precisa ser alimentada? É alimentação? Precisa aprender o quê? Parar com essas mensagens avivalistas e ver realmente a necessidade do povo. O que o povo está precisando? O que o povo precisa entender, conhecer? E a gente vê em festividades, vê em festas, uma palavra feijão com arroz, um miojo. E não adianta. O povo precisa se alimentar bem da Bíblia. Exemplo, eu fui na igreja do não quero citar nome, enfim, igrejas, mas um exemplo, o homem pregou 2 horas. 2 horas e meia, 2 horas e meia, vamos arredondar. Sabe o que é as crianças ficarem quietinhas no banco, olho aberto, ficar 2 horas sentada ouvindo o pastor pregar? Sabe o que é isso? É raro, é difícil ver na igreja. Primeiro, pregação de 2 horas já é difícil, o povo já tá por 20 minutos, meia hora, o povo já não aguenta. Por que o povo não aguenta? Porque tá faltando palavra de verdade, alimentação de verdade. Segundo, o povo cansa, né? Vamos dizer no contexto geral, mesmo os pregadores se pregam, se dedicam e tal, o povo tá tão carregado de outras coisas que o coração tá trancado, tá duro. Mas eu vi uma coisa rara, o pastor pregou 2 horas e meia a ponto das crianças, não precisou ninguém falar nada. As crianças ficaram quietas, sentadas no banco e olho aberto. Eu tava tocando nesse dia no culto e eu fiquei besta. As 2 horas e meia, vou arredondar, passou que parecia 10 minutos. E isso é raro hoje em dia. Então o povo precisa se alimentar dessa forma. É voltar para casa dando glória a Deus e ficar mastigando essa palavra por dias. Aí eu falo, independentemente de você ser sanguíneo, se dar pulo no altar, ou você ser mais centrado, é você trazer realmente a palavra como é necessário. Aí o povo se alimenta. Aí você vê o que eu vi, milagres. Aí você vê pessoas de cadeira de roda andando. Você vê que não é armação. Você vê revelação, mas não é aquela revelação que todo mundo vê, vai viajar de avião, a chave não sei o que, essas revelações que todo mundo tá careca de saber. Não, coisa particular, irmão. O negócio é assim assado. Entende? Deus usa, mas a partir do conhecimento que você busca. Você tem que estudar. Vai pra Bíblia, vai pra teologia, vai estudar. Deus revela, amém. Deus revela também. Vai orar também, é importante, é necessário, sim. Agora também você não ficar falando 1 hora, 2 horas e o povo ficar com sono. Tem didática, tem espiritualidade. Visualizar a igreja, visualizar o culto e entender o que Deus quer para esse povo. Então, se tua igreja tá pecando, se você vê que tua igreja, os membros não permanecem, as visitas não permanecem, dá uma tentada. Eu tô falando só 3 pontos básicos, eu acho, que são mais comuns, né? Louvor e palavra, mas tem recepção, até a moça que limpa o banheiro, então fora ministério de crianças e jovens. Eu tô passando a forma principal, a mais comuns, para vocês pensarem e refletir. Valeu? Deus abençoe.